Tem morte que é tolerada, tem estupro na Bíblia, tem incesto na Bíblia, que é aceito. Sério? Aceito. Aceito por quem? Aceito onde? Aceito em que texto? Eu sou Thiago Lima, você está no meu canal Teologiando, e eu até tentei não parar o que eu estou fazendo para comentar o que o teólogo Fábio Porchat... Quê? Não é teólogo? Comediante? Então é piada. Já vou começar com essa afirmação dele que, sinceramente, já daria para encerrar o vídeo por aqui. Mas mesmo assim, a gente não tem hoje pessoas com capacidade de interpretação de texto. E eu não estou falando de gente ignorante que não sabe ler. Essas também não tem. Mas estou falando de gente que estudou, gente que se formou, gente que vive uma vida boa e que não consegue ler um artigo do jornal. Imagina ler a Bíblia e interpretar, trazer para os dias atuais. O que será que queria dizer? Por que naquela época se falava isso? Então, será que ele seria a melhor pessoa para ser levado a sério quando se trata de interpretação bíblica? Acho que não, né? Mas bora lá, eu vou reagir a alguns trechos que ele ensina a Bíblia, até mesmo porque, como todo ateu militante, ele provavelmente já leu a Bíblia umas, 7 vezes, se é que você me entende. Tu estudou tudo isso sendo ateu? Eu leio tudo isso. Bíblia, eu li a Bíblia, menino. Eu preciso deixar claro, até porque eu não quero ser processado por ele, que esse vídeo não é um ataque contra a pessoa do Fábio Porchat, como comediante, eu até gosto dele, mas é uma crítica às ideias que ele mesmo escolheu colocar publicamente. Para isso, vamos adotar um método expositivo das Escrituras, interpretando a partir de uma visão tradicional, literal, dentro do seu contexto histórico, gramatical, e não a partir das vozes da minha cabeça, até porque eu não sou mais pentecostal e muito menos espírita. Vocês sabem que tem morte que é tolerada, tem estupro na Bíblia, tem incesto na Bíblia, que é aceito. Primeira coisa, tem morte na Bíblia? Tem. Tem estupro na Bíblia? Tem. Tem incesto na Bíblia? Tem. Então a pergunta mais inteligente aqui deveria ser: morte e estupro, incesto, estão na Bíblia como exemplos a serem seguidos ou como pecado sendo narrado? Porque existe uma diferença gigantesca entre descrição e aprovação. Quando o jornal escreve uma notícia contando sobre um assassinato, por exemplo, ele está aprovando o assassinato? Não, ele está narrando o fato. A Bíblia não é um manual de boas maneiras. Ela é um registro histórico redentivo que mostra a decadência humana. Inclusive, esses trechos que ele menciona mostram exatamente isso. Decadência. Agora, transformar uma narrativa em é aceito, isso é um erro de interpretação nível iniciante. Thiago, mas Deus mandou matar. Você quer dizer narrativas de guerras, pena capital dentro de um sistema teocrático do Antigo Oriente? Ou você está falando como se fosse um manual contemporâneo de ética civil? Porque se for isso, ele está julgando uma sociedade tribal de 3.000 anos atrás com filtro moral de 2026. Será que ele quer encaixar o Código Civil brasileiro nesse contexto bíblico também? Isso não é crítica teológica, isso é anacronismo. Anacronismo é quando você pega uma coisa de 3.000 anos atrás, por exemplo, e julga com a cabeça de 2026. Tipo, cancelar Noé porque não tinha Wi-Fi na arca. Agora, indo para a teologia de verdade, quando a Bíblia fala de mortes atribuídas a Deus, ela está falando de juízo. E juízo pressupõe uma coisa bem simples, que existe certo e errado, que existe justiça. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Se Deus não pode julgar, quem pode? Se não existe autoridade moral acima da humanidade, então o certo e errado são definidos por quem? Pela maioria? Pelo mais forte? Pelos trending topics do Twitter? Aliás, é do X agora, né? Nem sei, tô por fora. Porque se não existe juízo último, então também não existe injustiça última. E se não existe injustiça última, então indignação moral vira só opinião pessoal. Você percebe o problema? Ele quer criticar a Bíblia usando uma régua moral, mas essa régua moral só faz sentido se existir um padrão moral objetivo. E é exatamente isso que a Bíblia afirma existir. Então as perguntas deveriam ser: tem morte na Bíblia? Tem. Mas quem matou? Por quê? Em que contexto? Em qual sistema político-religioso? Porque, de novo, não dá para pegar um cenário de uma guerra do Antigo Testamento e tratar como se fosse uma live do Congresso Nacional. Isso não é estudo, isso é simplificação. Agora,
Se você vai acusar Deus de injustiça, primeiro você precisa explicar de onde vem a sua ideia de justiça. Você quer um exemplo do que ele está fazendo aqui? Veja esse outro corte, por exemplo. Dá os anjos pra gente. As pessoas começaram a bater na porta. E aí, Ló pegou as 2 filhas que ele tinha, virgens, deu pra multidão e falou, fiquem com elas. E o povo falou, não queremos as virgens, não, queremos anjo. E aí, os anjos cegam aquelas pessoas que ficam ali, cadê os anjos? Foge, fala, vambora. Sai os anjos com Ló, a mulher e as 2 filhas. Vão andando. E aí, os anjos de Deus que salvaram Ló e a família falam, olha, a gente vai destruir, mas não olha pra trás. Vai andando em linha reta, não olha pra trás. E a mulher de Ló, ela ficou curiosa. Ela queria saber qual era. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Acabou o mundo e agora acabou. O que as filhas de Ló pensam? Logo em seguida, precisamos povoar o mundo. Vamos transar com o papai. As filhas de Ló numa caverna com Ló, embebedam Ló. Como? Não tinha nada, eles não levaram nada. Então elas têm que pisar a uva. Então não foi uma primeira ideia ruim. Isso foi maquinado. Uma filha embebeda Ló, que não sabia de nada, e elas têm os filhos de Ló. Está na Bíblia. Ele menciona Ló como se a Bíblia estivesse dizendo, olha que lindo, façam igual. Mas quando você lê o texto, o que você vê não é o exemplo a ser seguido. Muito pelo contrário, nós temos ali um homem vazio que sai da presença de Abraão, uma representação da aliança, da promessa e da direção de Deus. Ló decide viver lá em Sodoma, mesmo sabendo como os homens de lá viviam, ou seja, eles sabiam que aquelas pessoas eram más. Ele está lá por desejo, não é por força. Ele arma sua tenda perto da cidade. Depois ele está morando dentro dela. Você consegue perceber a progressão do texto? A aproximação com o pecado nunca é instantânea, ela é gradual. Depois, quando os anjos chegam, ele oferece as próprias filhas para proteger os visitantes. Que tipo de pai que faz isso? Isso é um herói moral ou é alguém que já está contaminado pela cultura em que vive? A esposa olha para trás não para contemplar a destruição, mas com pesar de perder aquele mundo em que ela estava inserida. Ou seja, a dor da perda do que satisfaz a carne dela. Ló foge, se embriaga e perde completamente o controle. Resultado? Incesto. Consequências. Decadência problemática. Isso é aprovação ou é uma decadência moral sendo exposta sem maquiagem? A Bíblia não romantiza o pecado, ela expõe o pecado. Você percebe como o erro é sempre o mesmo? O Porchat ele pega uma narrativa que mostra o fundo do poço da humanidade e transforma em a Bíblia aceita. É como assistir um documentário, por exemplo, sobre o tráfico de drogas e dizer, o diretor apoia o tráfico. Não, ele está mostrando o problema e não apoiando a criminalidade. E aqui que está o detalhe que quase ninguém percebe. Se a Bíblia quisesse inventar heróis perfeitos, ela teria apagado essas histórias. Mas ela não apaga, ela mostra. Porque o foco da Bíblia não é exaltar o homem, é mostrar que o homem falha e que precisa de redenção. E é por isso que falar de juízo faz sentido dentro do texto, porque o mesmo livro que mostra a decadência mostra a consequência, e consequência pressupõe justiça. Então, quando alguém diz tem incesto na Bíblia, a resposta madura é sim, tem incesto na Bíblia. E o texto mostra que foi pecado. Não exemplo, não modelo, não mandamento. Agora, se você quiser falar de escravidão, ou de guerras, ou de qualquer outro tema sensível, a lógica é sempre a mesma. Contexto, gênero literário, progressão histórica. Não um recorte de 10 segundos. Você tem que acreditar que escravidão, beleza, porque tá na Bíblia, tá tudo bem. Deus tira os escravos de Jó e devolve os escravos de Jó. Devolve em dobro para Jó. Então, Deus acha escravidão, beleza. Vamos impor a lógica aqui com cuidado. Então, presta atenção. Escravidão é algo moralmente problemático? É claro que sim. Tenho certeza, ou pelo menos a esperança, de que ninguém aqui aprove ou defenda a escravidão. Porém, a pergunta certa é, que tipo de escravidão estamos falando aqui? Tráfico negreiro? Navio? Corrente, açoite, racismo estrutural, isso é escravidão moderna colonial. Será que a Bíblia está falando desse tipo de escravidão? Aí que tá. Não.
Não deixa de ser escravidão. Porém, no sistema do Antigo Oriente, as próprias pessoas se vendiam para quitar suas dívidas. Nesse sistema havia um limite de tempo que eles serviriam como escravos e haveria uma libertação em um momento, sem falar que maus tratos era punido severamente. E não estou romantizando a escravidão aqui, apenas contextualizando o que está lá dentro. Agora, comparar uma escravidão hebraica antiga com a escravidão moderna é confusão histórica. Agora eu te pergunto, foi Deus que criou a escravidão? Foi a Bíblia? Não, Deus apenas regulou aquilo que foi criado pelo homem. A Bíblia foi escrita em um mundo onde a escravidão já era realidade. O que me chama mais atenção é que o texto bíblico começa regulando e no Novo Testamento toda essa estrutura é implodida de dentro para fora. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então a minha pergunta mais sincera seria: de onde vem essa régua moral que Porchat e tantos outros tanto mencionam? Até onde eu sei, a ideia de dignidade humana universal surge de uma cosmovisão judaica cristã. Então é curioso porque ele usa valores que nasceram no cristianismo para atacar o cristianismo. Então, antes de acusar a Bíblia de imoral, primeiro explique de onde vem a ideia de moral. Sem padrão objetivo, escravidão é só prática cultural e não pode ser considerado como algo errado, apenas diferente. E tenho certeza de que ninguém aqui aceitaria essa conclusão. Sendo assim, é bem provável que o problema não esteja na Bíblia. Você pode não acreditar na Bíblia, mas pelo menos critique o que ela realmente ensina, não uma versão simplificada para caber em 20 minutos de podcast. Se você vai discordar, discorde depois de estudar. Que Deus te abençoe e até a próxima.